Muito bem, estamos iniciando o exame do nosso tema da aula 13. Aqui continuamos na temática que trata da liquidação da herança. Significa então aquela fase em que vamos formalizar a entrega dos bens que compõem o quinhão de cada herdeiro. Estamos examinando aqui a segunda fase, que é a chamada partilha. Vamos então examinar, lembrando aqui alguns aspectos introdutórios relevantes. Primeiro, lembrando que a transmissão patrimonial que deriva da morte do titular, essa transmissão é regulada pelo chamado direito das sucessões. Então nós temos um conjunto de regras de direito material que examinamos ao longo desta disciplina e temos também regras de direito processual civil que vão regular como que se formaliza esta transmissão. A definição de quem sucede, quem é, portanto, que é herdeiro, quem é que recolhe o bem, quem é que é sucessor, é definida esta indicação pela lei ou pelo próprio transmitente do patrimônio. Então aqui nós temos que buscar na lei aqueles que são os herdeiros legítimos e no testamento os herdeiros testamentários. Pode ser que não exista herdeiros legítimos e só tenha herdeiro testamentário. Pode ser que não exista herdeiro testamentário, só herdeiro legítimo. Pode ser que não exista nenhum dos dois. Então tudo isso nós consideramos quando examinamos a matéria ao longo das aulas anteriores. Aqui também é importante verificar que essa concretização da transmissão patrimonial, ela exige um esquema formal. Esse esquema formal traz segurança, traz garantia de que aquilo que o legislador prevê será cumprido, de que o direito daquele que tem o direito será assegurado a ele. Então nós temos primeiramente o inventário, que nós examinamos nas aulas anteriores, e depois temos na sequência a partilha. Então na aula passada nós vimos o inventário, os aspectos que ali são tratados, e hoje vamos examinar a partilha. Aqui, para relembrar, nós trouxemos aqui o capítulo 6 do título 3 do livro 1 da parte especial do Código Civil. Então, o que precisa ficar aqui assentado é que o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, quando regula o direito processual civil, nesta lei específica, estabelece ali um procedimento especial, que é esse aqui então, do inventário da partilha. Aqui nesses artigos do CPC que nós visitamos nas aulas passadas, várias seções são então estruturadas e organizam a legitimidade, o inventariante, a questão de citações, a questão da avaliação, o pagamento das dívidas, a colação, tudo isso nós vimos na aula anterior. E agora vamos ver a partilha. É esta fase que nos interessa agora. Como é que se dá a partilha? Então, para compreender esse procedimento especial, que trata então dessa preocupação de garantir que o sucedido recolha então os bens, aliás, transmita os bens para os sucessores de forma a garantir o cumprimento legal. Vamos então aqui ver os textos legais básicos que devem ser visitados, devem ser lidos. Código Civil, artigos 2013 a 2027. O Código de Processo Civil, artigos 647 a 658 e também o 669. A resolução CNJ número 35. Inicialmente havíamos falado em provimento, mas na verdade é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 35, que deve ser examinado. Teoria fundante. Então aqui nós iniciamos examinando aqueles aspectos doutrinários
para que melhor possamos compreender e aplicar esses institutos jurídicos aqui regulados, aqui tratados. O que devemos entender por partilha? Partilha é a divisão dos bens que integram a herança líquida, de acordo com as regras sucessórias aplicáveis ao caso e na consequente e imediata transferência dos quinhões obtidos àqueles que são então os herdeiros. Vejam que o que estamos falando é de um processo, portanto, de entrega de um conjunto de bens que vão formar o chamado quinhão, que será entregue para o herdeiro, que foi identificado e foi chamado ao inventário e ao processo de inventário e partilha para ali então atuar e participar e receber os seus bens. Importante relembrar também que se houver apenas um herdeiro, não teremos partilha, teremos adjudicação. Claro, se eu tenho só uma pessoa que vai ficar com toda a herança do extinto, não há que falar em partilha, não há razão. O que temos então é adjudicação. A pessoa vai adjudicar aquele conjunto de bens que compõem a herança líquida do falecido. Outro aspecto que também devemos destacar aqui é que após a abertura da sucessão, após a morte daquele que transmite o patrimônio, os bens que integram o espólio permanecem em estado de indivisão. Isso é importante compreender. A pessoa faleceu, era proprietária dos bens, era a titular de domínio dos bens. Variados bens compõem o seu patrimônio. Então esses bens agora, eles se transmitem para os herdeiros como uma universalidade, estão em estado de indivisão. Os herdeiros não sabem o que é de um e o que é de outro, nem sabem exatamente os bens que vão restar ao final, depois de eventual pagamento de dívidas que o sujeito falecido tinha. Então aqui é preciso verificar isso. Havendo muitos herdeiros, teremos então um condomínio. Se tiver só um, aí não há problema. Ele vai ser então o titular, mas havendo mais de um, há um condomínio. Pode ocorrer que tenha um herdeiro e um legatário. Então o legatário, ele é sucessor a título singular, vai herdar apenas aquele bem descrito, indicado como sendo transmitido para ele. Portanto, o outro herdeiro, que fica com o restante do patrimônio, vai então adjudicar esse patrimônio. Uma outra questão, aqui também devemos assentar, é que a partilha é que vai estabelecer os bens que compõem o quinhão de cada herdeiro. Há no patrimônio vários bens, automóveis, semoventes, dinheiro, joias, imóveis, ações. Vejam que os bens que nós podemos ter sob nosso domínio são variados, direitos inclusive autorais, sobre livros, sobre obras, sobre músicas. Vejam como quando olhamos para essa questão dos bens, nos deparamos com essa riqueza de possibilidades de termos valores que são então expressados por situações diversas. Então, aqui na partilha é que nós vamos saber o que vai integrar o quinhão de cada. Nós vamos voltar a isso mais adiante. Também ali, para finalizar esse ponto do conceito, é importante chamar a atenção para isso. A partilha é meramente declaratória, não atributiva da propriedade para os herdeiros. Por que isso? Porque os herdeiros já são os novos titulares sobre aquele patrimônio desde o momento da morte do sucedido. É o chamado droit de saisin, que nós vimos anteriormente em outro momento. Não há nenhum minuto que os bens não estejam sob a titularidade de alguém. Eles nunca ficam acéfalos.
nunca ficam acéfalos. Esses bens aqui, claro, é preciso também discutir essas questões, às vezes com maior profundidade, porque, embora não fiquem acéfalos, pode ocorrer em certas situações que eles venham a ser usucapidos. Se alguém que não é herdeiro permanece com a posse, com ânimos de dono, pelo tempo necessário para reclamar a titularidade de domínio. Isso é estudado lá no direito das coisas. Mas aqui é importante observar, estamos falando de propriedade, não estamos falando de posse. Vocês sabem que são coisas diferentes quando falamos posse ou propriedade. O que importa assentar aqui é isso, a partilha ela é declaratória. Então, quando se diz que o quinhão do fulano é integrado por tais e tais e tais bens, esses bens já são dele desde aquele instante, lá quando se deu a morte do antigo titular. Qual é a finalidade aqui da partilha? Vamos ver aqui então. Realizar divisão da herança líquida, fazer cessar a comunhão sobre a universalidade dos bens da herança, discriminar e especificar os quinhões hereditários. Então aqui nós destacamos aquilo que é essencial. A partilha, ela vai ser esse momento então que nós vamos dizer o que é de cada herdeiro, o que integra o quinhão hereditário de cada herdeiro, quais os bens que ele vai passar a ter agora como de sua propriedade individual, porque até então nós teríamos aqui um condomínio. Então, todo aquele conjunto pertenceria a todos os herdeiros naquelas situações em que há mais de um herdeiro, como já explicado anteriormente. Normalmente, temos mais herdeiros, mas pode ocorrer que seja só um. Quando for só um, então aí o que temos é a simples adjudicação, portanto, não há partilha. Quais são as regras orientadoras sobre essa partilha? Que nós vamos encontrar no Código de Processo Civil, no Código Civil, ali os artigos descritos, regras que podem ser assim descritas. Primeiro, buscar uma maior igualdade possível, tanto quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens que serão entregues a cada herdeiro. Então tem que procurar garantir que todos recebam bens que tenham essa maior potência de circulação, que tenham condição, portanto, de ser os bens recebidos, de serem transformados em valores mobiliários, ou mesmo gerar algum tipo de renda. Então, a maior igualdade possível quanto ao valor, natureza e qualidade. Então, a pessoa tem, por exemplo, uma área de terra, uma área que é bastante produtiva, outra área que é um banhado, outra área que não pode ser explorada, está com algum tipo de restrição. Não é possível você deixar a parte mais produtiva para um e para outro aquela parte que não é produtiva. Então é preciso ficar atento a isso. Essa maior igualdade deve ser buscada com maior dedicação quando se trata de uma partilha litigiosa, porque na partilha consensual as partes vão fazer análise daquilo que julgam que é adequado para elas e podem, mediante composição, propor elas mesmas partilha e definir entre elas o que querem, depende dos seus quinhões. Também deve-se procurar prevenir litígios futuros, não fazer, portanto, uma partilha que possa depois trazer demanda futura, mantendo, por exemplo, condomínio entre pessoas que são inimigas, têm uma maquerência entre elas, não se deem, tenham disputas e coisas desse tipo. Então, prevenir litígios futuros. E também comodidade aos herdeiros. Procurar, portanto, alcançar aqueles bens que sejam mais facilmente utilizados por um ou outro. O cidadão que faleceu era dentista, tem lá um equipamento lá no seu consultório que é utilizado e tem um valor razoável. Entre eles, os descendentes, há um também que é dentista e outro que é advogado. Aí, além desses equipamentos de dentista, ele tem também outros bens,
um imóvel, um automóvel. Então parece adequado que aquele que é o dentista fique com esses bens. É claro que isso aqui, eu estou dizendo, regras orientadoras são regras que o CPC e o CC trazem para casos em que tenha que haver uma decisão judicial, porque se for consensual, tudo isso certamente o bom senso vai orientar os herdeiros e eles vão levar a bom porto a partilha sem maiores dificuldades, né? Parece que aqui o que temos são regras orientadoras que significam dizer, sigam o bom senso, busquem sempre uma partilha que não traga depois necessidade de uma nova análise, uma nova verificação do que foi feito, né? Depois o item 214, a garantia dos quinhões. O que é isso aqui? O Código Civil, nos artigos 2023 a 2026, preocupa-se com essa questão de garantir os quinhões que forem entregues a cada herdeiro. Então, uma vez realizada a partilha, o direito de cada herdeiro vai ficar restrito ao seu quinhão, aquilo que ele recebeu. Mas aqui é importante acentuar que os coherdeiros, eles são garantes uns dos outros, quanto àqueles bens que foram partilhados no caso de evicção. Então, se os bens partilhados que integram os quinhões, de repente um dos bens que um recebeu, ele lhe é retirado, lhe é tomado porque não pertencia ao sucedido. Por alguma razão, aquele bem estava arrolado entre os bens inventariados, foi destinado a um herdeiro, mas agora alguém veio reclamar e obteve sucesso e levou o bem, lhe foi entregue. Então esse herdeiro que estava com esse bem não fica no prejuízo. Os outros vão ter que então refazer a divisão para que este então tenha reequilibrada a sua parte da legítima. Essa é a previsão do Código Civil, lá nos artigos 2023 e seguintes, como já apontei ali. Mas essa responsabilidade, ela pode ser afastada. Então, a responsabilidade de cada herdeiro sobre essas situações que me referi, de perda do bem que integrava o quinhão, ela pode ser afastada de que maneira? Por convenção das partes. As partes podem, desde que maiores e capazes, ou capazes, né? Pode ser que tenha um caso de não ser maior, tenha sido emancipado, então convencionar que afastam esta garantia legal. Então veja que o legislador estabelece a garantia, mas permite que os herdeiros possam livremente afastar. Também pode ocorrer que a perda do bem se dê por culpa do herdeiro evicto, daquele herdeiro que perdeu o bem. Ele não atuou na defesa quando houve a reivindicação do bem pelo terceiro, que alegava que o bem era seu. Então, se houve esta desídia do evicto na defesa daquele bem, ele vai suportar sozinho isso. Ele deveria, quando provocado por aquele que diz que aquele bem que foi destinado a ele pertenceria ao terceiro, ele tem que chamar os outros e informá-los e fazer a defesa, porque na verdade ele, se não fizer isso, está sujeito a perder a sua parte neste bem. Também por fato posterior, pode ser que a pessoa tenha recebido o patrimônio do falecido, o bem integrava o seu quinhão, e perdeu por fato posterior, portanto já não é mais algo ligado lá ao sucedido, não tem a ver com aquele momento que os bens estavam sobre a titularidade do sucedido. Também é importante dizer, nesse item garantia dos quinhões, que não há garantia no caso de evicção de legado. Então o legatário recebe o bem, se o bem for por alguma razão tomado dele por ação de terceiro, porque pertenceria a terceiro, ele vai perder o legado. Não tem como agora reclamar para os demais herdeiros. Então esse item 2.4 tem esta
finalidade. É uma figura, ali o item, né, a garantia dos quinhões, e que procura trazer aqui regulação para esta situação. Vamos ver agora as formas de se fazer a partilha. Nós temos formas, pode ser pelo próprio sucedido, pode fazer essa partilha em vida. De que forma? A chamada partilha doação. Doa os seus bens para os herdeiros e reserva para si o usufruto. Então, isso é possível. Aqui no caso da doação só envolve bens presentes, os bens, portanto, existentes no momento da doação. É comum que se faça isso, justamente prevenindo litígio. Então os herdeiros já ficam sabendo que aqueles bens lhe pertencem e, portanto, não podem apenas usufruir, porque o usufruto ficou reservado para o donatário. Então é a chamada partilha doação, deve ser feita por instrumento público, por escritura pública. Também temos a partilha testamento. Admite-se que possa o próprio sucedido no testamento definir os bens que ficarão para cada um dos herdeiros. Pode ele mesmo estabelecer, respeitando a legítima. Então não pode haver uma desigualdade. Não é comum termos isso porque, como sabemos, o testamento está sempre sujeito a questionamentos. E nesse caso da partilha, isso pode também ocorrer. Mas há situações que as pessoas utilizam isso. Vejo agora mesmo, recentemente, o caso do famoso apresentador da televisão, o Liberato, né, que faleceu há pouco tempo, inclusive há debates ainda sobre a sua sucessão. Fez isso, fez um testamento estabelecendo ali como é que devia se dar a partilha do seu patrimônio. Também essa partilha pode ser feita pelos próprios sucessores, aqueles, portanto, que vão recolher os bens. Nesse caso, ela poderá ser uma partilha amigável, judicial, ou poderá ser extrajudicial. O Código Civil prevê, então, a possibilidade, o Código de Processo Civil, né, no artigo 659, que possam os sucessores, desde que capazes e concordes, eles podem tanto promover uma partilha via escritura pública e por meio dessa escritura estabelecer, então, como é que se dá a definição do quinhão de cada herdeiro, e depois eles apresentam isso para ser homologado pelo juiz. Então esta homologação é admitida. Nesse caso, então, ela é judicial, há uma participação do judiciário, porque inicia-se, então, descrevendo os bens, com todo aquele procedimento especial do inventário que nós vimos antes, aquela fase que é a fase ordinária, digamos assim, se noticia a morte, se nomeia o inventariante, as primeiras declarações, tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. E chega na hora da partilha, pode-se ali trazer aos autos uma partilha em que todos os herdeiros dizem que concordam, que querem apenas que o juiz homologue esta partilha. Isso ocorre, não é incomum termos esse tipo de situação. Também temos a partilha extrajudicial. Esta aqui é aquela que é feita no tabelionato. Normalmente isso é feito no mesmo momento, o inventário e a partilha. Há então uma escritura na qual serão apresentados todos esses elementos que aqui nós estamos vendo em separado, porque estamos falando do procedimento judicial. Lá no inventário extrajudicial não há, na verdade, um procedimento. Ali o que nós temos é uma forma das pessoas irem ao tabelionato e levarem ao tabelião as informações que inicialmente se traz ali para nas primeiras declarações, e lá então será elaborada uma escritura pública, descrevendo todos esses acontecimentos, né? A morte,
a existência de herdeiros, a existência de bens, a existência de testamento, há uma série de obrigações fiscais também que cabem ao tabelião ficar atento, a questão de busca de informação sobre a existência de testamento, tudo isso deve ser realizado nesta via extrajudicial. E é esta forma de partilha consensual feita pela via extrajudicial que é regulada na resolução 35 do CNJ. Então vocês devem examinar esta resolução, devem fazer a leitura da resolução. Vejam, aqui está ela, ó. Resolução número 35, disciplina a aplicação da Lei 11.441 de 2007, isso ainda, né? Aqui tivemos algumas alterações, aqui é o texto atualizado, já com algumas mudanças. Vejam então aqui, ó, disposições referentes ao inventário e à partilha. A partir do artigo 11, nós vamos ver então comandos normativos que se destinam ao tabelião, aquele que vai elaborar a escritura, mas claro, na medida que o advogado também assessora inicialmente as partes, antes de elas irem ao tabelião, porque tem que também, o advogado tem que participar disso no tabelionato. Então aqui essas regras nós temos que conhecer, o que o CNJ estabelece. Aqui vem então a exigência de que tenha a indicação do inventariante, que pode ser feita aqui, ó, o inventário e partilha extrajudicial com viúvo, herdeiros capazes, inclusive por emancipação. A escritura pública pode ser ratificada desde que haja o consentimento de todos os interessados. Erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou mediante requerimento. Também a questão das verbas da 6858 podem também constar aqui da escritura pública. Os tributos devem ser sempre pagos antes de lavratura da escritura. Então aqui também quem tem que cuidar disso é o tabelião. A incidência de tributos vai ser verificada a partir da manifestação das receitas, da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal. Na verdade, aqui funciona como uma espécie de um auxílio de cobrança de dívidas, porque a pessoa tem que trazer uma negativa da Receita Federal. Isso pode se pegar tudo nos programas aí na internet e buscar essa certidão, mas se não tiver essa certidão, você vai ter que primeiro acertar lá na Receita eventuais débitos que existam, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal. No caso da estadual ainda tem a questão da incidência do ITCMD, que é um tributo que o Estado recolhe. Então essas informações sobre os bens devem ser fornecidas para a Receita Estadual via programa de computador. Há também um sistema da Receita na página do Governo do Estado, que o tabelião deve lançar todos os bens que estão sendo inventariados. E se for judicial, o advogado que deve fazer, o advogado do inventariante, no caso do espólio, né, que é contratado pelo inventariante. Então vejam que aqui as regras todas estão nessa resolução quando se trata de partilha extrajudicial. Então vocês devem ler esses artigos todos. Nós não vamos fazer isso aqui porque o nosso tempo, vocês sabem, é um tempo muito curto. Muito bem. Dito isso, vamos aqui para estamos aqui, a partilha consensual. Então ela pode ser, a partilha consensual é feita pelos sucessores. Então ela pode ser homologada judicialmente ou pode ser então inserida em escritura pública. Também é possível que se faça no judiciário, pode ser judicial. O que é a partilha judicial? Está regulada por esses artigos 2017 do CC e 647 a 655 do CPC. Aqui é quando se tem uma situação de litigiosidade, ou quando há menores ou incapazes. Portanto, nesse caso, há necessidade de se fazer via judicial, inclusive com a participação do Ministério Público, que vai acompanhar para evitar ali situações de
digamos assim, possíveis desprestígio ao direito do incapaz. Então, nessa judicial, teremos então uma situação em que o juiz vai geralmente solicitar que o inventariante lhe traga uma proposta de partilha, ele vai apreciar. Se as partes concordarem, então pode-se ter aqui também uma homologação de um acordo feito pelas partes. Mas se houver alguma situação de litígio, então o juiz vai definir quais os bens que integram cada quinhão, seguindo aquelas regras que nós examinamos nas aulas anteriores, aqui nos tópicos anteriores dessa nossa exposição. Então tem que ficar assentado a isso. Esta partilha, ela pode ser uma partilha feita em vida, pelo próprio sucedido, pode ser feita pelos sucessores de forma consensual, amigável, ou pode ser uma situação de litigiosidade que vai exigir, que vai tornar necessária a participação do judiciário deliberando, decidindo o que integra o quinhão de cada herdeiro. É importante que vocês leiam então esses artigos aqui do CPC. Vejam aqui, ó, artigo 647 e seguintes. Vamos dar uma olhada aqui nesses artigos. Vejam aqui, ó, artigo 647 do CPC. Cumprido o disposto no 642, parágrafo 3º, é a questão do pagamento das dívidas, o juiz facultará às partes que no prazo comum de 15 dias formule o pedido de quinhão e em seguida proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este de deferimento todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Vejam que a lei, então, vai dar ao juiz poderes de tomar decisões aqui antecipadamente sobre o acesso e uso dos bens, porque nós vimos que esses bens, todos eles, fazem parte de um condomínio, pelo que a lei diz, que nós estudamos anteriormente. Mas aqui, então, o Código de Processo está a dar ao juiz poderes, que ele possa, no caso concreto, tomar decisão no sentido de destacar um bem e entregar já antecipadamente para um herdeiro. Claro que tem que haver aqui uma justificativa, não é o arbítrio que vai atuar, né? Então, esses artigos 647 e seguintes vão, então, orientar aqui como é que se deve promover. Também haverá a questão de um esboço de partilha, né? Na qual teremos aqui, então, descrição de dívidas que foram pagas, meação que foi entregue ao cônjuge, a meação disponível, quinhões hereditários. Então, regras que orientam quando se trata de uma situação de litigiosidade, aquilo que deve constar na proposta de partilha para o juiz daí decidir, sentenciar sobre isto. Então, eis aí essas formas de partilha, considerando então que podem ser, é claro, sempre se recomenda que as pessoas busquem o consenso, a partilha amigável, que é o que ocorre com frequência, mas por vezes há ocorrem demandas que são derivadas de uma certa situação de dificuldade de agradar ao interesse de todos. Um outro tópico importante aqui diz respeito à retificação de erros. Pode ser que lá nos formais de partilha, nos documentos que foram produzidos, existam erros formais quanto a nome de herdeiros, estado civil, documentos, dimensões dos bens imóveis, descrição dos bens. Então, o artigo 656 do CPC diz: a partilha
mesmo depois de transitada em julgada a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo a todas as partes. Vejam que deve ser, então, consensual, quando tem havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício a requerimento, corrigir-lhes inexatidões materiais. Aqui é importante atentar para o seguinte: a retificação de erros feita a partir dos próprios autos do inventário e da partilha pode ser feita desde que não se tenha ainda já promovido o registro lá no registro civil, lá no local onde está a informação, porque depois aí terá que se ter uma ação própria de alteração para esta informação. Então, apenas um aspecto importante que a legislação regula é esta, a possibilidade de retificação de erros. Uma outra questão é a invalidade da partilha. Aqui nós temos então uma situação em que a partilha ela pode ser consensual ou pode ser litigiosa. Se a partilha é consensual, ela é, portanto, um negócio jurídico e poderá ser anulada desde que demonstrados os vícios do consentimento, o erro, dolo, coação, aquelas situações que nós conhecemos. Se ela for litigiosa e for julgada, ela pode ser rescindida, rescindível. Então, cada uma tem uma situação. Se ela é consensual, a anulação pode se dar a partir de um prazo de 1 ano. Se ela é litigiosa, pode ser rescindida dentro do prazo de 2 anos. Também é preciso considerar aqui se o herdeiro que reclama, ele participou da partilha ou não, porque se um herdeiro foi simplesmente ignorado, não foi chamado, é um herdeiro que não foi localizado e não se houve a preocupação com o quinhão dele, ele então poderá buscar via petição de herança o seu quinhão. Aí não se fala em invalidade, vai se falar numa situação em que ele tem um direito de buscar em virtude de que ele não participou do negócio jurídico ou daquela situação de inventário e partilha, porque não lhe arrolaram, e nesse caso então ele poderá buscar pela via da ação ordinária de petição de herança. Também aqui o artigo 657 do Código Civil, do Código de Processo Civil. Aqui é CPC, está errado ali, ó. É CPC, artigo 657, faltou um P aqui, ó. A partilha amigável, lavrada em instrumento reduzido a termo usado no inventário, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial, intervenção de incapaz. Então, os artigos dizem isso que eu acabei de falar, o 657 e o 658 do CPC. Importante, então, destacar que aqui é CPC, não é CC. Temos também a questão da sobrepartilha. O que é a sobrepartilha? Aqui é quando há uma situação de que alguns bens não podem ser partilhados naquele momento ou situações em que os bens também foram sonegados. Então, os artigos 2021 e 2022 do CC e o artigo 669 do CPC estabelecem esses comandos, repetem na verdade. Vejam aqui o CPC, são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, aqueles descobertos após a partilha que pertenciam ao falecido, aqueles litigiosos que, portanto, não tinham sido solucionados ainda, e aqueles também de liquidação difícil ou morosa, e também aqueles situados em lugar remoto da sede do juízo. Então, nesse caso, esses bens podem ficar, se for o caso do inciso 2 e 3, reservados à sobrepartilha sob a guarda e administração do inventariante ou de outra pessoa, caso assim os herdeiros entendam necessário. Então, eis aí a questão da sobrepartilha. Consiste, portanto, nessa situação em que alguns bens serão partilhados num segundo momento. Temos também aqui a figura dos sonegados. O que é os sonegados? Aqui o CC, os artigos 1992 a 1996, regula que aquele que tiver que trazer bens, informar no inventário que tinha bens em seu poder,
que os bens pertenciam ao falecido, portanto agora devem integrar a lista dos bens a serem partilhados. Aquele que não faz isso, sabendo que tem esse dever, o herdeiro, portanto, né, ele então está sujeito a responder pela pena de sonegados. Nesse caso, é uma ação própria que tem que ser proposta, como diz ali o artigo 1994, a ação de sonegados, e se a conduta do herdeiro for dolosa, ele então vai perder o direito sobre a parte que lhe pertencia, porque ele deve trazer o bem para o monte, depois ele vai concorrer com os outros herdeiros, vai receber um pedaço de volta. Se ele eventualmente de fato sonegou, teve uma conduta dolosa que leva a essa conclusão, ele então vai perder essa parte do seu que lhe pertencia. Esses artigos devem ser lidos para se compreender bem a questão de sonegados. Então eis aí a partilha. A partilha, nós vimos então essa segunda fase que vai possibilitar que se assegure que haja uma transmissão correta, adequada do patrimônio deixado pelo extinto para os herdeiros que atuaram aqui nessa questão. É isso, vamos agora aos estudos de atividades dirigidas. Bom trabalho a todos. Esse maldito cachorro.